Bom dia, nono ano! Na aula de hoje, continuaremos falando sobre a Europa. E, para darmos continuidade ao assunto, falaremos hoje sobre as divisões regionais do velho continente. Como vocês sabem, o continente europeu é um espaço muito fragmentado, abarcando mais de 50 países, apesar da pequena extensão territorial. Desse modo, a regionalização desse espaço auxilia na sua generalização e na identificação de semelhanças entre os diversos países que o compõem. Para que seja possível o estabelecimento de uma regionalização do espaço europeu, é preciso conhecer suas características e determinar como essas semelhanças se organizam e quais são suas influências para a configuração do espaço geográfico do continente. Então, estamos falando do continente europeu. Característica de influência para a regionalização pode ser a localização, no caso, a proximidade entre os territórios em geral, facilita o contato e a mobilidade entre as pessoas dos diferentes países europeus, podendo assim ser importante como critério de regionalização, ou seja, a localização ou a proximidade entre os territórios. Pode ser um critério de regionalização. Outro critério, as características físicas. Muitas vezes, o ambiente físico pode facilitar ou dificultar a integração entre os países. O compartilhamento do curso de um rio, por exemplo, pode facilitar o escoamento de produções por hidrovias, e a presença de montanhas altas pode dificultar a mobilidade entre pessoas e produtos, compondo um elemento importante para a determinação das regiões. A socioeconomia também, outro critério para regionalizar. Os fatores socioeconômicos são importantes para o estabelecimento das regiões, pois por meio deles é possível estabelecer áreas com economias fortes e dinâmicas, que podem, portanto, atrair investimentos e mão de obra, e áreas de economias mais estagnadas, em que é necessário o direcionamento de políticas de integração e diversificação econômica. Outro fator para a regionalização é a formação étnica e cultural, pois os grupos étnicos ou mesmo os troncos linguísticos e culturais podem se configurar como meios de identificação entre as pessoas de diferentes países europeus, que, por compartilharem dessas características, possuem relações mais estreitas e formam regiões étnicas e culturais importantes no espaço geográfico. Então, a regionalização por fatores políticos. Uma das maneiras de regionalização da Europa é a divisão com base nos sistemas de produção adotados pelos países do continente no período após a Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos países aliados e a disputa de influências entre o mundo capitalista e o mundo socialista, a Europa se viu dividida em dois grandes blocos: o bloco socialista, ou Europa Oriental, e o bloco capitalista, ou Europa Ocidental. A divisão com base no sistema político foi conhecida também como Cortina de Ferro. Isso porque as relações entre os países do bloco oriental e do ocidental não eram fáceis e não era permitida a livre circulação de pessoas de um bloco para o outro. A Alemanha, por exemplo, foi dividida durante o período da Guerra Fria em duas partes isoladas, sem comunicação ou circulação entre as pessoas, e só foi unida novamente após a queda do Muro de Berlim em 1989. O Bloco Socialista, ou Europa Oriental, era composto pela União
das repúblicas socialistas soviéticas, formada por Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e a antiga Iugoslávia, além da parte oriental da Alemanha, e tinha como base a economia planificada. O restante dos países europeus, que mantiveram o sistema de produção capitalista, compôs a Europa Ocidental, com base na economia de mercado. Então, Europa Oriental e Europa Ocidental, uma regionalização por fatores políticos. Por ser datada e historicamente perder a funcionalidade com o fim da União Soviética, é importante observarmos que essa forma de regionalização apresenta impactos na organização atual do continente europeu. Deixou como herança relações econômicas, políticas e históricas entre os países que se localizavam em cada eixo de divisão regional. Os impactos dessa região podem ser observados na formação de grupos econômicos e parcerias comerciais. Os fatores étnicos e linguísticos também é motivo para a regionalização, porque do ponto de vista étnico e linguístico, apesar de o continente europeu apresentar grande diversidade, boa parte de seus limites e divisões territoriais apresenta como base a ocupação de antigos povos originários ou que se estabeleceram de alguma forma no local. É importante ressaltarmos que os povos originários serão um fator fundamental na composição cultural do país. Os aspectos culturais, por sua vez, refletirão em diferentes hábitos de consumo e uso do espaço. Da regionalização com base em fatores étnicos e linguísticos, identificam-se três principais grandes grupos, conhecidos como indo-europeus, povos que originalmente ocuparam esse território continental, certo? Quais são esses grupos? São os latinos, os germânicos e os eslavos. Três grandes principais grupos conhecidos como indo-europeus. Os latinos. A Europa Latina apresenta grande influência dos povos romanos e por muito tempo esteve sob influência desse império. Corresponde aos territórios mais próximos das áreas mediterrâneas meridionais. Dentre os países que melhor apresentam a cultura latina na Europa, podemos destacar Portugal, Espanha e Itália. Os germânicos. A Europa germânica, cujas etnias originárias são os povos vikings e anglo-saxônicos, distribui-se sobretudo nas áreas próximas ao Oceano Glacial Ártico e do Atlântico Norte. Entre os países onde podemos observar a expressão cultural dos povos germânicos, destacam-se a Alemanha, Irlanda, Reino Unido e Dinamarca. E os eslavos? A Europa eslava, formada pelos povos provenientes da região dos Montes Urais e da Rússia, é representada pela maioria dos países localizados na porção europeia mais continental. Certo? Além desses três grandes grupos étnico-linguísticos majoritários, existem no continente europeu outros grupos menores, como já estudados anteriormente, os fino-úgricos, os gregos e os celtas. E outra forma de regionalizar é através das regiões geográficas, né? Ou seja, com base nos critérios geográficos. O continente europeu pode ser dividido em 4 grandes regiões que agrupam países com certa semelhança do ponto de vista natural,
tendo sua divisão fundamentada em aspectos como clima, relevo e vegetação. Então, de acordo com a regionalização geográfica, nós temos a Europa do Sul ou Mediterrânea, a Europa Ocidental e Central, a Europa Oriental ou de Leste, a Europa do Norte ou Nórdica. Essa é a regionalização de acordo com os critérios geográficos. E, por fim, ainda temos a divisão regional para fins estatísticos, que é a divisão estatística da ONU, certo? Também realizou uma regionalização do espaço europeu para coleta, análise e divulgação de dados em macroescala na sua base de dados. Como que a ONU divide o continente europeu? Ela divide os países europeus em 4 grandes regiões: a Europa setentrional, a Europa ocidental, a Europa oriental e a Europa meridional. Apesar de os nomes serem semelhantes aos de outras regionalizações do continente, essa divisão é diferente. Nela, a Rússia e a Turquia, por exemplo, não estão incluídas na Europa, mas em regiões que pertencem ao continente asiático. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje, conhecemos as diferentes formas de regionalização do continente europeu. Até a próxima aula. Tchau!